Fala família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Avante Verdão, trazendo todas as notícias aí do Palmeiras. Palmeiras acaba de passar o trator em cima do Fortaleza. O jogo foi 4-1. Tivemos o time reserva aí, porém, antes de começar a gente ficou preocupado, mas a gente viu aí que o elenco do Palmeiras está ficando recheado também. Jogando muito bom. O Andrés Pereira marcar 2 gols. Eu vinha falando que ele tinha que buscar espaço, ele tinha que jogar bem. Tá aí, fez 2 gols, mostrando que ele quer passagem, que ele vai entrar como titular nesse time. Ele quer a vaga dele. Então, acho que isso é muito bom, principalmente o Palmeiras, né? Vou deixar aí vocês com o vídeo e no final eu trago a classificação pra gente, né, antes do final da rodada. A rodada se encerra amanhã, mas eu vou trazer aí. Rapaziada, inscreva-se no canal, dê o like e vambora pro vídeo. Depois de uma semana mágica, hein, Valente? Boa noite e bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite ao fã de esportes. Estou aqui no Allianz Parque, na área em que a gente aguarda a saída dos jogadores para o ônibus da delegação. Vamos ver quem vai parar para falar com a gente. Você perguntava do clima aqui, muita festa no Allianz Parque, muita comemoração da torcida. Foi um jogo que já começou com uma certa festa ali, pela presença no time titular do Rafael Veiga, que recebeu inclusive a faixa de capitão, abriu o placar para o Palmeiras em cobrança de pênalti. Antes mesmo da cobrança, ele já estava muito ali ovacionado pela torcida, depois então do gol, foi uma loucura. Só que o jogo foi esfriando, né? E muito por conta do que vocês falaram. Palmeiras entrou com praticamente o time inteiro de reservas, o único titular, o goleiro Everton. E o Palmeiras começou empolgando, mas depois o Fortaleza conseguiu equilibrar ali as ações do jogo, chegou ao empate. Isso esfriou bastante a torcida do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a ser dominante no jogo, e aí quando entram os titulares, né? Aos 25 minutos do segundo tempo, entram 3. Entra o Lucas Evangelista, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O jogo já muda muito, a torcida volta a ficar acesa, e aos 30 minutos aí entram Felipe Anderson e Andrés Pereira, aí praticamente só deu Palmeiras, mostrando muita força, mostrando muito conjunto, muito equilíbrio. A torcida entrou no clima, fez muita festa, a gente sentiu uma sintonia muito importante assim, antes da decisão contra o River Plate. E aí trazer 2 detalhes que eu acho interessante para vocês, né? O primeiro é que antes da partida começar, o Abel Ferreira, ele falou sobre essa gestão de energia que ele tinha que fazer no elenco do Palmeiras para ter força máxima contra o Fortaleza. E aí ele explicou que a viagem, embora tenha sido da Argentina, né, de Buenos Aires para São Paulo, uma viagem que não é tão longa, foi muito desgastante. Os jogadores chegaram na manhã de quinta-feira por volta das 7 horas na academia de futebol, sem ter dormido, sem ter tomado café, foram tomar café, e ele até fez a pergunta, né, para o repórter que o entrevistava, qual é o impacto disso? Qual é o impacto para a questão física do jogador? Quer dizer, então ele mostrou essa preocupação, as escolhas, ele falou que foi mais no sentido de ter força máxima e preservar os seus titulares, mas aí sim, pois no final do jogo, para todo mundo ali ganhar alguns minutos, o Palmeiras confirmar a vitória, confirmar a segunda posição no Brasileiro. O outro detalhe que eu trago é o seguinte: como o Kelvin está afastado por um trauma no pé, fruto de uma pancada que recebeu no jogo contra o River Plate, e é dúvida para a partida de volta da Libertadores no Allianz Parque, provavelmente a gente pode ter o Giai como titular, e ele começou a partida de hoje. Em alguns momentos ali o Abel passou alguns recados para ele, conversou um pouco com ele. A sensação que eu tive, e acredito que outros colegas que estavam por aqui também, é que agradou, a partida do Giai agradou, e a chance dele ser titular contra o River Plate é muito grande, viu, Marcelo e Zupac? Eu vou esperar para ver quem sai por aqui e chamo vocês qualquer novidade. Maravilha, Valente. Então, você tem prioridade no Chame para as entrevistas. Bom, se for o Giai mesmo o titular, até a chegada do Kevin faz pouco tempo, ele era o titular e ele estava agradando o Abel Ferreira. Bem. Pode ser que realmente ele fique com essa vaga. E do Andrés Pereira? Falávamos do Andrés Pereira já na partida do River Plate. Que semana dele, realmente. E a conversa e a discussão é titular absoluto, não tem mais para ninguém? É, Zupac? Assim, tecnicamente ele veio para ser titular do Palmeiras. Agora, essa conversa
de titular absoluto, ela fica muitas vezes em segundo plano, porque a temporada exige que os técnicos estejam trocando o time o tempo todo, né? Mas pelo que o Andreas mostrou nessa semana, pelo que a gente sabe que ele é capaz de mostrar, né, no todo, e pela resposta imediata no primeiro momento, quando a gente imagina um jogo importante e o Abel escolhendo os seus melhores jogadores, dificilmente o Andreas vai estar fora, independentemente da função que ele exerça, seja de segundo volante, que ele ainda não foi na equipe do Palmeiras, ou como esse meia um pouco mais avançado, vindo da direita para dentro, ou pela faixa central, como ele foi no jogo de quarta-feira em Buenos Aires. E no jogo de hoje ele entrou com um aproveitamento altíssimo. É bem verdade que ele encontrou um espaço, uma defesa, um sistema defensivo convidativo do Fortaleza, meio que largando mão, não marcando ninguém, e o Andreas bate muito bem na bola. A gente viu no cruzamento para o Gustavo Gomes na quarta e nos 2 chutes de hoje. Então ele entrou muito bem. E um detalhezinho, que hoje a gente teve o reencontro de Andreas e Daverson, né? O Daverson entrou no segundo tempo, só que agora eles estão em papéis invertidos. O Daverson é o rival do Palmeiras. O Andreas joga no Palmeiras. Se encontraram hoje porque o Daverson entrou tal qual o Andreas, mas o novo reforço, o 8 do Verdão, fez 2 belíssimos gols. Uma chegada triunfal do Andreas ao time do Abel. O mundo é uma bola de futebol mesmo. Não é? E roda rapidinho. É isso aí. Deixa eu colocar a classificação do Campeonato Brasileiro e vamos seguir falando da partida do Palmeiras contra o Fortaleza. Fortaleza numa situação muito complicada, está na 19ª colocação com 18 pontos apenas. O Flamengo tem 50, agora com o mesmo número de jogos do Palmeiras, mas ainda vai jogar nesta rodada. Então o Palmeiras sempre vai ficar com um jogo a menos, pelo menos até aqui. Então 50 pontos do Flamengo, o Palmeiras tem 49, o Cruzeiro tem 47, o Cruzeiro com 23 jogos. O Botafogo fechando o G4 com 39 pontos conquistados. O Botafogo que já venceu nessa rodada, venceu o Galo, também vamos falar dessa partida. Depois vem o Mirassol com o mesmo número de pontos do Botafogo. O Mirassol ainda joga. Tem o Bahia com 37. O São Paulo tem 35 pontos. O Fluminense, 31 pontos. Também já jogou e venceu o seu jogo. Red Bull Bragantino é o 9º colocado, 31 pontos. E o Corinthians fechando a primeira página, o 10º colocado, com 29 pontos conquistados. Aí temos o 11º, o Ceará, 28 pontos, que empatou hoje com o Bahia. O Internacional ainda joga, tem Clássico Grenal amanhã, 27 pontos é o 12º. O Galo tem 25 pontos, é o 13º. O Grêmio tem 25 pontos, é o 14º. Vasco e Santos, 23 pontos, o 15º e o 16º. Então, Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento temos o Vitória, que perdeu a sua partida hoje para o Fluminense, 22 pontos. Juventude tem 21. Fortaleza, 18 pontos conquistados apenas em 23 jogos. É importante que a gente coloque ali o número de jogos também, tá? E o Sport é o lanterna da competição com 11 pontos. Quem está falando neste momento é o Palermo. Vamos ouvir um pouquinho. De volta com o Sport Center, com os melhores momentos de Palmeiras 4, Fortaleza 1 em uma noite de Andreas Pereira. 2 gols, também com um Fortaleza no segundo tempo praticamente entregue. E aí o Andreas Pereira deitou e rolou. O primeiro gol foi de pênalti com o Rafael Veiga. Fazia tempo que o Rafael Veiga não marcava. Ele marca de pênalti. Depois Sousa faz o segundo quando o Fortaleza já tinha um empate com 1-1. E o Sousa faz um segundo tempo. Depois 2 gols do Andreas Pereira. 4-1 é o Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Gustavo Zupac. É assim, a gente vai ver agora o gol do Lucas Crispim num lance de ataque triplo, né? O Everton faz 2 grandes defesas, mas anteriormente no pênalti que a gente viu, o árbitro estava de frente pro lance. O pênalti foi claríssimo e o árbitro não foi capaz de ver. Ele precisou usar a muleta do VAR para marcar um pênalti na fuça dele. Tudo bem que em 30 segundos ele deu o pênalti. Okay. Sabe quando você fica naquela dúvida, será que foi, será que não foi? Vou deixar o VAR agir. Ele esperou isso, ele usou a muleta, né? E aí o Everton trabalhando muito bem no chute do Breno Lopes, né? Essa aí é uma ativação da chamada lei do ex. E o Everton foi muito bem. O Palmeiras começou bem o jogo, mas no primeiro tempo teve dificuldade de criar chances muito reais, né? Era o time reserva, claro. Só que no segundo tempo o time deslanchou. Dentro desse time reserva, o Abel manteve a estrutura da equipe, né? O Palmeiras joga com uma dupla de ataque, né? Vitor Roque e o Flaco Lopes. Hoje ele fez uma dupla com o Maurício e Rafael Veiga, os dois por dentro, com o Facundo e o Ramon Sousa pelos lados. Os dois jogadores, o Veiga e o Maurício, são muito bons no trabalho de bola, mas não são atacantes, né? Então o Palmeiras perdeu muito de força ofensiva para definir mesmo. O primeiro tempo foi razoável, embora tenha sido melhor do que o Fortaleza. No segundo tempo, o Palmeiras veio com muito mais volume, conseguiu trabalhar muito bem.
criando muitas chances, né? Trabalhando muito até sair o segundo gol. O Palmeiras finalizou demais, terminou o jogo com 23 finalizações. E aí aparecem essa bola não entrou. Bola não entrou. E mesmo se entrasse, o Facundo me pareceria impedido. E aí o gol do Palmeiras, uma bola longa do Mikael. O Maurício tenta fazer um pivô, mas ele não é um centroavante, não consegue fazer o pivô. E a bola passa e o Ramon Sousa de primeira acerta um chutaço para fazer o primeiro gol dele pelo Palmeiras. Então, assim, os goleadores do Palmeiras viveram uma noite importante, porque o Veiga não marcava há bastante tempo, o Veiga vem de uma temporada ruim, foi apenas o 4º gol do Rafael Veiga, e o Ramon Sousa marca o primeiro, e aí aparece esse cara aí, aliás, ainda não é esse cara aí. Aí aparece o Andréas Pereira, que vai fazer 2 gols para a equipe do Palmeiras, com muita qualidade, esse é o primeiro deles, né? Uma batida lindíssima, com liberdade. E o Andréas fará também o 4º gol, de um Palmeiras que com o time reserva jogou bem no segundo tempo. Quando entraram titulares, o time claramente melhorou. E um Fortaleza que preocupa demais, Marcela. Claro que o Palermo chegou agora, não tem culpa de nada, né? Tá tentando consertar o time, mas é um Fortaleza de um nível de preocupação muito grande. É uma cara de rebaixamento gritante, a dificuldade que tem para jogar o Fortaleza, e hoje foi amassado pelo Palmeiras, especialmente no segundo. Olha, o time largou, todo mundo andando, né? Então uma vitória. O Andrés podia colocar essa bola onde ele quisesse. Confortável pro Palmeiras. Olha os números então desse Palmeiras e Fortaleza. E olha que era um Fortaleza que poderia ter terminado o primeiro tempo, depois daquela bola do Breno Lopes, com 2-1. Poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do Palmeiras. Sim. Mas o Palmeiras depois deslanchou também no segundo tempo. Posse de bola 66% a 34%, 23 finalizações a 8%, 9 finalizações no alvo a 5 do Fortaleza, grandes chances 7-4, ações na área rival 28-15 e escanteios 11-2, muito pelo que fez também o Palmeiras no segundo tempo, um Palmeiras que foi em busca da vitória o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, e aí também é covardia, né? Você entra com o time reserva, claro, pensando no jogo da volta contra o River Plate pela Conmebol Libertadores na próxima quarta-feira, e aí quando dá ali uns 30 minutos, peraí, deixa eu dar um pouco de ritmo, 20 e pouco, né? Deixa eu dar um pouco de ritmo aqui para os meus jogadores que vão entrar na Libertadores na quarta-feira. Aí você coloca Flaco, você coloca Vitor Roque, você coloca Andrés, Felipe Anderson e Evangelista. 5 titulares que entraram. Os 5 titulares você vai colocando, aí vai ficando ainda mais difícil para o adversário, e não só o adversário Fortaleza, qualquer adversário jogando com esse time titular do Palmeiras, que agora está muito encaixado, vai ter muita dificuldade. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente conversa com o Rafael Valente, ele vai trazer um pouco do clima da torcida, como é que os torcedores estão se sentindo depois. A família Alviverde tá aí. Esse foi o vídeo que nós trouxemos pra gente reagir junto. Um vídeo aí do pessoal da ESPN reagindo a essa vitória maiúscula do Palmeiras, mostrando que o Palmeiras está cada vez melhor, cada vez maior, com um elenco mais qualificado para disputar os títulos todos que vem pela frente, né? Palmeiras durante um tempo tinha um time um pouco mais enxuto, mas agora mostra que quando joga reserva ainda tem capacidade para ser um dos melhores do país, né? Que bom que vocês ficaram até o final. Já que vocês ficaram, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e tamo junto.